Gaza arde sob uma ofensiva terrestre sem precedentes. As ruas, já devastadas por semanas de bombardeios, agora se convertem em cenário de combates diretos. Milhares de civis permanecem presos no meio da operação militar mais intensa na região em meses. Em 16 de setembro de 2025, nas primeiras horas do dia, o exército israelense lançou uma operação terrestre na cidade de Gaza, deslocando tropas para o núcleo urbano. A ofensiva foi ordenada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que confirmou tratar-se de uma operação em grande escala, que poderá se prolongar por meses. O objetivo declarado por Israel é desmantelar a infraestrutura do Hamas e neutralizar suas posições na área. O ataque se desenvolve em meio a uma crise humanitária, pois centenas de milhares de civis, aproximadamente 600 mil segundo estimativas internacionais, continuam dentro da cidade, presos pelos combates e pelas restrições de evacuação. Para entender a magnitude da ofensiva, é importante destacar que a operação terrestre marca um ponto de inflexão na guerra. Até agora, os confrontos haviam se concentrado em bombardeios aéreos e ataques seletivos, mas a entrada de tropas significa uma mudança de estratégia militar. Nesse mesmo dia, às 6 horas locais, as forças israelenses anunciaram a ordem de evacuar completamente a cidade de Gaza, exigindo que a população abandonasse suas casas e se deslocasse para o sul da faixa. No entanto, organizações humanitárias alertaram que muitas famílias não puderam sair devido à falta de transporte seguro e aos intensos ataques que continuavam nos arredores. Em paralelo, os Médicos Sem Fronteiras, MSF, declararam a suspensão de todas as suas atividades na cidade, por considerar que o nível de risco para seu pessoal e pacientes era inaceitável. Este anúncio deixou centenas de feridos sem atendimento imediato, agravando a já crítica situação hospitalar. Por outro lado, a mídia internacional confirmou que o exército israelense mobilizou blindados e unidades de infantaria mecanizada, que avançaram do norte e do leste em direção ao coração da cidade de Gaza. A operação foi acompanhada de intensos bombardeios aéreos e de artilharia, o que gerou múltiplos incêndios em zonas residenciais. A nível político, o governo israelense defendeu a operação, alegando que o Hamas utiliza a infraestrutura civil como cobertura para suas operações. No entanto, as Nações Unidas expressaram preocupação com o alto custo humano, advertindo que a presença de centenas de milhares de civis transforma Gaza em um polvorim humanitário. Após o anúncio inicial da operação terrestre, a situação na cidade de Gaza escalou minuto a minuto. Às 8 horas locais de 16 de setembro, fontes militares israelenses confirmaram a entrada de colunas de blindados através do setor norte da cidade. O avanço foi apoiado por drones e helicópteros de ataque, cujo fogo de cobertura visava neutralizar as unidades do Hamas, dispersas em bairros densamente povoados. Enquanto isso, no terreno civil, as cenas eram de caos e desespero. Famílias inteiras tentavam fugir para o sul da faixa, mas as vias principais estavam bloqueadas ou danificadas pelos combates. Organismos de ajuda humanitária reportaram que dezenas de milhares de pessoas estavam em movimento sem acesso à água potável, eletricidade, nem abrigos seguros. Às 9h30 locais, o exército israelense divulgou imagens oficiais mostrando tanques Merkava avançando por avenidas destruídas, acompanhados de infantaria a pé. A narrativa oficial insistia que os objetivos militares eram túneis, arsenais e centros de comando do Hamas. No entanto, jornalistas internacionais na área assinalaram que os bombardeios afetavam diretamente zonas residenciais, o que elevava o número de vítimas civis. Em paralelo, a tensão se transferiu para o plano diplomático. Às 10 horas, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, emitiu um comunicado pedindo um cessar-fogo imediato da ofensiva, advertindo que o ataque colocava em risco direto mais de 500 mil de civis.
Por sua vez, a União Europeia expressou profunda consternação pela magnitude da operação, enquanto os Estados Unidos apoiaram publicamente o direito de Israel de se defender, embora tenham solicitado precauções máximas para evitar baixas civis. Por outro lado, o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, denunciou que os ataques aéreos e de artilharia haviam provocado dezenas de mortes nas primeiras horas da incursão. Os hospitais, já sobrecarregados, reportavam cortes de eletricidade e carência de suprimentos básicos, o que tornava praticamente impossível atender a crescente onda de feridos. O desenvolvimento militar também não passou despercebido nas redes sociais. Testemunhos em vídeo publicados por residentes de Gaza mostravam colunas de fumaça subindo sobre os bairros de Shejaya e Zeitun, a leste da cidade, onde os combates eram mais intensos. Neste contexto, ao cair da tarde de 16 de setembro, as tropas israelenses haviam consolidado posições na periferia norte da cidade de Gaza, enquanto a resistência do Hamas continuava com ataques de foguetes e emboscadas urbanas. O saldo exato de vítimas permanecia incerto, mas as agências humanitárias coincidiam que o número de deslocados aumentava de forma dramática. Com o início da ofensiva terrestre confirmado, a população presa e a comunidade internacional em alerta, as horas seguintes foram marcadas pelo avanço israelense para o interior da cidade de Gaza. O conflito entrava assim em uma fase de máxima intensidade, que transformaria radicalmente a situação humanitária e militar, tal como veremos na seguinte parte do relato. A madrugada de 17 de setembro de 2025 começou com intensos bombardeios aéreos e de artilharia sobre bairros do centro da cidade de Gaza. Segundo relatos locais, às 2 horas, explosões sacudiram a área de Al-Rimal, onde se encontravam edifícios residenciais e centros administrativos. As imagens divulgadas por testemunhas mostravam ruas inteiras cobertas de escombros, enquanto equipes de emergência tentavam resgatar sobreviventes entre os destroços. Mais tarde, por volta das 6h30, o exército israelense comunicou que suas tropas haviam atingido vários objetivos-chave na periferia norte e leste da cidade, incluindo a destruição de túneis e depósitos de armas vinculados ao Hamas. No entanto, as brigadas armadas palestinas responderam com fogo de morteiro e ataques com explosivos improvisados, forçando os soldados a recuarem em alguns setores. Em paralelo, a situação humanitária se deteriorava rapidamente. Organismos internacionais estimavam que mais de 150 mil pessoas haviam sido deslocadas em apenas 24 horas, buscando refúgio no sul da faixa, em acampamentos improvisados e escolas administradas pela ONU. Apesar disso, muitas famílias permaneciam presas em suas casas, sem poder evacuar devido aos intensos combates. À meio da manhã, às 10 horas, a Organização Mundial da Saúde denunciou que pelo menos 3 hospitais na cidade de Gaza haviam ficado fora de serviço, seja por danos diretos dos bombardeios ou por falta de combustível para alimentar os geradores. Isso deixava centenas de pacientes sem a atenção médica necessária. A pressão diplomática aumentou de maneira significativa. Ao meio-dia, Turquia, Catar e Irã condenaram energicamente a ofensiva, acusando Israel de violar o direito internacional humanitário. Em contraste, os Estados Unidos reiteraram seu apoio ao governo israelense, embora tenham pedido publicamente a abertura de corredores humanitários para permitir a saída de civis. Durante a tarde, às 15 horas, as tropas israelenses conseguiram abrir caminho para o bairro de Zeitun, no sudeste da cidade de Gaza, onde os confrontos com milicianos do Hamas foram descritos como ferozes pela mídia local. Foram reportadas trocas de fogo intenso, com o uso de artilharia pesada e drones suicidas. Finalmente, ao cair da noite de 17 de setembro, a cidade permanecia submersa na escuridão pela falta total de eletricidade.
Explosões intermitentes e fogo cruzado continuavam em diferentes pontos, enquanto os civis procuravam refúgio em porões ou se mantinham em movimento constante. O segundo dia da ofensiva deixou claro que o conflito havia entrado em sua etapa mais crua. Com bairros inteiros sob fogo, hospitais paralisados e a comunidade internacional dividida, as consequências humanitárias se multiplicavam. Na seguinte parte, veremos como, apesar das crescentes críticas, a operação militar continuou com novas fases e um impacto regional cada vez mais evidente. Ao chegar a 18 de setembro de 2025, a operação terrestre israelense na cidade de Gaza já havia deixado um saldo devastador. Segundo o Ministério da Saúde em Gaza, controlado pelo Hamas, mais de 700 pessoas haviam morrido e milhares estavam feridas nos primeiros 2 dias da ofensiva. Entre as vítimas, contavam-se mulheres, crianças e idosos que não conseguiram evacuar a tempo. Em contraste, as forças de defesa de Israel reportaram baixas mínimas em suas fileiras e asseguraram que a maioria dos seus objetivos atingidos eram posições estratégicas do Hamas. Não obstante, as imagens transmitidas por cadeias internacionais mostravam cenas de destruição massiva em áreas residenciais, o que intensificou a percepção de um castigo coletivo sobre a população civil. A nível humanitário, a situação atingiu um ponto crítico. A ONU declarou que a cidade de Gaza havia se tornado um cenário de catástrofe total, com hospitais colapsados, falta de alimentos básicos e cortes de água generalizados. Agências humanitárias advertiram que o número de deslocados já superava o 500.000, enquanto os abrigos no sul da faixa se encontravam superlotados. No plano diplomático, as reações se intensificaram. Em 18 de setembro, o Conselho de Segurança das Nações Unidas convocou uma sessão de emergência, embora sem conseguir consenso em uma resolução vinculante. Vários países da América Latina e Europa exigiram um cessar-fogo imediato, enquanto potências regionais como Turquia e Egito pressionavam para abrir corredores humanitários. Por outro lado, o próprio primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reiterou que a operação seria longa e dura e que se estenderia por vários meses até conseguir o que descreveu como a neutralização completa do Hamas. Estas declarações confirmavam que a crise estava longe de ser resolvida e antecipavam uma prolongação do conflito. Em paralelo, organizações internacionais como Médicos Sem Fronteiras e a Cruz Vermelha alertaram que suas equipes não podiam operar na zona devido ao nível de insegurança, o que deixava milhares de feridos sem possibilidade de receber atenção médica adequada. A ofensiva, além disso, começou a gerar repercussões regionais. No Líbano, o grupo Hezbollah intensificou ataques de artilharia contra posições israelenses na fronteira norte, enquanto no Irã se multiplicavam os apelos a uma resposta coordenada do eixo de resistência. A ofensiva terrestre na cidade de Gaza abriu um novo capítulo do conflito, com consequências devastadoras para milhares de civis. Agora queremos saber sua opinião. Você acredita que esta operação alcançará seus objetivos militares ou apenas aumentará o sofrimento da população? Deixe nos comentários e participe da conversa.